Fala, meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Se você ainda não conhece os caras, vai lá no site deles, www.olapodcast.com, e conheça a infinidade de podcasts que tem lá. Se você também quiser baixar o aplicativo do Olá Podcast, vai lá na sua loja digital e baixa. Lembrando que o Pod Esporte tá no Deezer, no Spotify, na Olá Podcast, obviamente, e no YouTube. Por falar YouTube, já deixa o joinha aqui, ativa lembrete, sempre que tiver episódio novo você ser notificado. Tá bom? Estamos aqui no estúdio A da Olá Podcast, esqueci de falar, o estúdio novo, belíssimo da Olá Podcast. Tá demais, todo mundo de parabéns. Não me canso de parabenizar o pessoal da Olá Podcast por tudo que tá construindo, tudo que tá fazendo. Muito bacana. Hoje o papo de novo, e tô em casa, né? Tá fácil fazer esses papos aqui, porque vou falar de novo sobre a modalidade que eu pratico, que eu amo, de paixão. Um pouco diferente, a gente vai entender essas diferenças hoje. Hoje eu tô aqui com o coordenador de mini handball da Confederação Brasileira de Handball, meu amigo, meu parceiro, Diego Melo. Seja muito bem-vindo ao Pod Esporte. Muito obrigado, Diogão. Que honra. Boa, obrigado, cara. Obrigado demais por ter atendido ao nosso papo. E, cara, galera que não entende muito aí, ou que nem ouviu falar de mini handball, eu acho que a gente já pode começar explicando, né? Sim. O que é o mini handball, porque eu, com 9 anos, comecei a jogar lá em Niterói e tal, que papo que eu já falei milhões de vezes. Comecei a jogar handball aos 9 anos, mas, cara, não tinha adaptação nenhuma. Era um handball do jeito que eu vejo hoje, né? Tudo bem que já faz um tempo isso, mas era do jeito que eu vejo hoje, né? Com 6 jogadores na linha, 1 no gol, sem nenhum tipo de adaptação, a quadra igual. Então, cara, primeiro, conta da onde vem essa história de mini handball. Acho que dá pra você contar um pouquinho do que é o mini handball e explicar essas diferenças. Bacana. Primeiro, é uma honra estar aqui com vocês, e eu que sou fã, né? Eu vejo todos os podcasts aí, quando eu tenho o tempinho entre os 3 trabalhos e outro aí. Ah, né? Faz parte. Hoje certeza. Quem vive de um trabalho só, cara, eu invejo. Não, mas eu também, das 8 às 18, chego em casa, faz janta, vejo Jornal Nacional. Saudade. Pois é. E aí a questão do mini handebol, ela surgiu de uma necessidade de um aluno. Quando eu dava aula no Colégio Integrado Americano, lá em São Bernardo, né? Eu nasci em São Bernardo, hoje moro em São Paulo. E aí eu era o treinador de handebol da escola, o professor. E tinha um aluno, eu sempre falo dele, que é o Fernando Seregato. O Fernando Seregato você deve ter conhecido. Foi meu atleta, inclusive. Lá na Metodista, né? É um amor de menino. E a mãe dele era minha professora de química na época da escola. E aí ele ficava acompanhando, né, os treinos. A questão toda é que ele não podia jogar porque ele não tinha idade. Ele tinha o quê? 7, 8 anos, eu acho, na época, né? Até menos, 6, 7, por aí. E aí a mãe dele falou, poxa, não tem turma pra idade dele? Isso aí era 2002, 2003. Eu falei, olha, aqui ainda não, né? Mas eu vou pesquisar pra ver se dá pra fazer alguma coisa. E aí, na época da faculdade, eu fiz faculdade na Metodista de 2000 a 2004. Saudoso, né? Bons tempos, eu te conheci. É verdade. Inclusive, eu tava na sua formatura, você tava na minha, né? Isso é uma lembrança muito legal. Você foi meu orientador do meu TCC. Exatamente. As pesquisas você fez lá no Luciano, né? Isso foi muito bacana, né? Só para que muita gente não sabe, eu sou formado em Educação Física. Meu TCC foi sobre mini handball. Exatamente. Não atuo na área hoje, mas enfim. Era você, o Japa e a Camila. Era eu. Era eu. Vai por mim que era eu. Tá bem. Sei bem como é que é isso aí. O grupo lá, vamos fazer um parênteses então, né? O grupo lá na Metodista era eu, David, o Mike, o Adalberto e o Milton. Todos os atletas de handball. Exatamente. Na época. Na época, sim. E aí a gente brincava que o Milton fazia, o David dava uma espreitada, o Adalberto tocava a bateria na casa do meu irmão e o Mike dormia. E tudo isso com foto, muito bom. De todos, quem se mantém no handball hoje, só você e o Mike, né? Você como coordenador do mini handball e o Mike como atleta ainda. Exato. E aí, Diogão, eu comecei a pesquisar sobre possibilidades de esporte infantil. O mini handebol apareceu, eu falei, poxa, eu não sabia que tinha isso, né? Eu tava no começo da faculdade. Enfim, eu não tinha conhecimento. E aí eu peguei os livros lá da Espanha, né, o da IHF, da IHF, e foi aí que eu me apaixonei. Eu sou completamente apaixonado pelo mini handebol. Até eu vivo isso intensamente, né? Por quê? Porque eu vi uma possibilidade também, Diogo, na época, além de oferecer esporte adaptado, na medida certa para a criança, incluir essas crianças que queriam fazer. Eu pensei comigo, na cabeça de treinador, poxa, a gente estava em São Bernardo, era federado para todo lado. Quando eu chegava nos jogos escolares, tinha lá a Metodista, o Ábaco,
o São Carlos, todo mundo, né, com atleta federado, na Metodista, nos clubes. O ABC sempre teve muito clube de handebol, né? E aí eu falei, se eu começar a ensinar antes, eu acho que quando eu chegar nos jogos escolares, por exemplo, na categoria Mirim, né, com 11, 12, algumas crianças vão estar aprendendo a jogar ainda, e os meus vão ter 4, 5 anos de handebol. Eu posso ter uma vantagem, inclusive, de resultados nisso, né? Que não há mal nenhum. Eu queria resultado para minha carreira, queria mostrar trabalho, queria ensinar, né, a molecada, queria ser vencedor, eu queria ser campeão numa cidade que tinha Metodista. Eu saí de lá, mas eu não era o professor de lá. Foi aí que tudo começou, porque a molecada começou a jogar, começou a dar resultado. Teve uma cultura muito forte do mini handebol na escola, mas muito mesmo, a ponto assim, no intervalo a molecada jogar mini handebol. Mas isso se diz nas escolas ou no colégio que você trabalhava? No colégio onde eu era professor, no Colégio Integrado Americano, no CIAN. Então, começou desse jeito, começou pela necessidade de um aluno e pelo desejo de uma mãe também. Poxa, em vez de ele ficar só te ajudando aí, empurrando o carrinho de bola e não sei o quê, será que ele não consegue treinar? E aí que eu fui atrás, né? E por meio disso, eu acho que eu consegui implementar uma cultura bacana, um método legal, né? E, assim, terminou em 2017 a escola. A escola fechou porque o dono faleceu. Nossa, mesmo? Não sabia que tinha escola fechada. Foi isso, cara. Assim, de um ano pro outro, foi muito triste, porque era, assim, minha segunda casa, literalmente. Né? Era perto da minha moradia lá em São Bernardo, né? A gente conhecia todas as famílias, todas moravam perto da escola, e aí se encontrava no shopping final de semana, a gente era convidado para festas das crianças. Então as famílias, nós éramos muito próximos, né? E nós terminamos assim, sei lá, a escola tinha 700 alunos, tinha 300 alunos de handebol. Que dó, não, era sensacional. O handebol era assim, a modalidade número 1. E o mini handebol era cultura obrigatório. Toda a filosofia eu tirei dessa época. E quando você começou a pesquisar, né? Esse pontapé inicial aí, esse arremesso inicial, né? Pra ficar igual. Quais os países de referência que você encontrou, né? Porque a gente sabe que o handebol é um esporte europeu, é um esporte do velho continente, os caras estão, né, à nossa frente, enfim, tudo. Questão de estrutura, organização, cultura. Né? Acho que o primeiro ponto é a cultura do negócio. Eu também acho. Quais os países europeus que você viu ali e falou, putz, esses caras trabalham um negócio que eu vejo como uma possibilidade. Eu acho que tem dois lados. Não sei se é assim também no handebol, porque tem, por exemplo, falando de handebólzão. Eu olho, por exemplo, eu acho a Dinamarca fora de série jogando, treinando, acho animal. Só que eu olho pra Dinamarca e falo, acho que a gente não consegue jogar desse jeito. Porque tem uma questão da constituição física dos caras e tudo isso aqui. Aí eu olho pra Espanha e falo, putz, que legal. E ali dá pra copiar algumas coisas, dá pra trazer um pouco de referência pra gente. Então assim, no mini handball é assim também? É assim e tem diferença. No começo, diferença até filosófica de um país pro outro. No começo eu achei muita coisa de Portugal, porque Portugal é um país pequeno, com pouca população, né, que assim, ainda hoje é o esporte número 1 é o futebol. A gente não pode esquecer que eles têm o Cristiano Ronaldo, o que também dificulta a questão cultural de acesso e da escolha do handebol lá para eles. Então, para ter aquele time que eles têm hoje, né, tanto feminino quanto masculino, eles precisam fazer um trabalho de base incrível de captação, enfim. Então, Portugal era França, Espanha e Croácia, né? Quando vai mais para o leste europeu, eu me deparei com alguns métodos, um pouco da Espanha também. A Espanha, eles tinham algumas apostilas em 94, né, que me agradaram bastante. Já tinha exercício, aquela coisa toda que o professor de educação física gosta, e a filosofia também. Então, esses 5 países, né? Detalhe, né, para traduzir as coisas do croata na época. Nossa, só faz assim. Assim. Simples. Eu tive que, enfim, me virar. Eu só sei que Arvatska é handball. Exato. Isso eu sei. Eu sei dar bom dia, que é dobradão. Eu sei uns palavrão também. Não, deixa quieto. Pedagógico. E aí, eu, na verdade, bebi de diversas fontes. O que ia aparecendo, né, eu ia adaptando a nossa realidade, porque, por exemplo, um dos motivos que me levou eu e o Milton a escrever o livro foi a não possibilidade de reproduzir aquilo que, por exemplo, tinha numa apostila da Áustria ou da Dinamarca. Primeiro exercício, são 4 plintos, 40 bolas, 50 coisas, dá vontade de tacar o livro na parede. Não tem esse material. Alguns lugares tem, outros não. Então,
quais são os princípios desse exercício, por que tá dando essa atividade, quais são os objetivos, como eu posso fazer isso com a nossa realidade, entender por que eles estavam colocando aquilo no papel. Então, foram vários países, e aí alguns países a gente, claro, pesquisa, mas exemplo, Bósnia e Herzegovina, Hungria... Tem trabalho publicado de mini handball? Tem. É mesmo? Tem. Na verdade, alguns não, muitos, mas o mini handebol deles, cara, é muito competitivo. Eles fogem um pouco da proposta, né, do negócio. Da proposta. E aí eu tinha um amigo lá de internet, de Facebook, né, a gente trocava figurinha, enfim, né, ele na época já viu o que eu fazia na Metodista, na Federação Paulista, que tem toda uma sequência que eu percorri no mini handebol, e eu perguntei para eles o porquê que o mini handebol deles lá na Bósnia, por exemplo, era tão competitivo e de certa forma até excludente. Primeiro, segundo, terceiro, artilheiro. Pra gente era uma loucura, que era algo formativo, algo inclusivo. Né? Aí ele falou, olha, Diego, não sei se você sabe, nós éramos a Iugoslávia. Nós literalmente tivemos que se matar para dissolver nosso país e defender nossa cultura. Não tem como tirar o negócio do... Não, então a questão da competição de perder e ganhar pra gente é cultural, é social. Que maluquice. Então, percebe, é muito maluco. Eu fiquei impressionado com essa explicação dele, e aí explica um pouco também por que a filosofia, né, pelo menos na época era assim, né? Mas tem bastante lugar que tem hoje também referência do mini handebol. O Brasil é o que mais publica. As primeiras então foram Espanha, França, Croácia e Portugal. Tem alguma coisinha da Alemanha também, tem alguma coisa da Suíça, da Áustria. Inclusive eu trouxe aqui depois para mostrar, isso é muito legal, materiais históricos mesmo, né? O mini handebol ele foi criado na Dinamarca. Isso eu descobri durante o TCC da Metodista. O TCC, quando eu estava estudando lá. Por quê? Todo mundo falava, quem inventou o mini handebol foi a Federação Europeia no simpósio de 94 com o projeto Mini Handball. E aí eu sempre muito curioso, e não é que eu estava duvidando da Federação Europeia, mas quando nós pesquisamos, e aí, quem inventou? Quando foi? Por que foi? Nós mandamos e-mail em 3, 4 idiomas para quase todas as federações do mundo. Naquela época, era 2002, 2001. O e-mail ia a lenha. O computador era lenha. O buscador era o KD, o Alta Vista. Uma loucura. KD foi foda. KD, pois... rapaz. E aí com esses contatos e tudo, você começou a descobrir da onde realmente tinha vindo o mini handball. Exatamente. E desses países todos aí que você pesquisou e tal, eu acho que você identificou ali a necessidade de adaptação, como você bem disse, para uma realidade nossa. Sim. Né? E que momento que você falou, sei lá, ou se teve esse momento, você pensou e falou, putz, cara, acho que o mini handball do Brasil pode ser referência na questão de publicação, de trabalho, Que momento que foi isso? Ou foi pela necessidade? Não tem jeito, a gente precisa aparecer, publicar, que aí sai o seu primeiro livro sobre mini handball. Exato. Teoria e prática do mini handebol. Tá aqui, depois eu mostro a capinha Boa. dele. Um livro que nós escrevemos pelo Messenger do Facebook durante 4 anos. Eu e o Milton. Você e o Milton. 4 anos escrevendo, e foi um processo muito interessante. A questão, vamos lá, do livro, não é que eu falei assim, o Brasil precisa virar referência em termos de bibliografia, em termos de produção. Foi realmente uma necessidade. Porque quando eu pegava alguns livros, ele não dialogava com a nossa realidade do Brasil. E tão pouco quanto os meus amigos. Porque, assim, eu sempre dei aula em escola particular, escolas com estrutura material bacana. Mas e o amigo que não tem pouca bola e não tem cor? A gente pensava nesse pessoal também, entendeu? Como fazer mini handebol, como fazer a base, como fazer a cultura do handebol acontecer com pouco. Por quê? Porque, assim, vou falar algo óbvio, lulante, a gente carece muito de investimento no handebol no país. Então, Diego, nunca contei, infelizmente, com dinheiro para fazer handebol. Eu nunca, assim, se eu tiver 100 mil eu faço isso aí. Não, eu sei que eu tinha que fazer sempre com zero, em todos os lugares. Né? Claro que, por exemplo, na escola tinha o aporte material, tinha o meu salário, ok. Na escola que eu tô agora, legal, mas assim, federação, confederação dos outros lugares, a gente não pode esperar muita condição de grana para fazer o negócio. Ou seja, como nós
que já estamos na prática, como nós estamos adaptando para o nosso aluno, por exemplo, lá de São Bernardo, que assim, eu era de um micro lugar, era de uma escola particular em São Bernardo do Campo. Como essa minha experiência pode servir para os amigos aqui em São Bernardo, depois em São Paulo, depois no Brasil, e enfim, hoje, né, para as Américas. Que eu tô na Coscabal também, e hoje eu falo lá do Mini Handebol, falo pro pessoal da filosofia, das adaptações e dos objetivos, dos métodos, enfim. Então, não foi querendo ser referência, foi querendo compartilhar. Porque assim, poxa, cara, será que não tem outro Fernando Seregato aqui nessa escola do lado? Ou se não, no Rio de Janeiro? Que assim, poxa, o professor não sabe, né, que tem mini handebol, tem dificuldade, e o menino não começa, porque o professor também não tem o conhecimento sobre o mini handebol. Isso pra gente, Diogo, é muito sério. Porque com quantos anos se começa a jogar, por exemplo, futebol? 3 anos o moleque tá chutando bola. Sim. Já tem lá futsal, como é que é? O sub-4, o sub-6. E aí tem o mini basquete, inclusive. Tem publicações que eu dou uma adaptada para o mini handebol. E aí na escola você oferece judô, oferece balé, ginástica, natação. E o handebol? Quando é que nós vamos oferecer o handebol para essa criança? E eu pensava em tudo isso. Poxa, além de eu começar antes, quando nós vamos captar o nosso cliente? Quando nós vamos fazer nossa base? Quando ele tiver 11 anos. Então imagina, você joga futsal, futebol, sei lá. Não, com 11 anos o cara já... A criança, ela provavelmente experimentou um monte de coisa. Exato. E já... E o mini handebol, o handball, enfim, ele não experimentou. E aí, cara, tipo assim, uma coisa que eu sempre pensei assim, agora você tá mostrando isso? Por que você não apareceu na sala de aula para me mostrar quando no primeiro ano, lá, na primeira série? Não tinha jeito, então foi aí que surgiu um monte de bibliografia, que eu fiz um monte de livro. Eu vou aproveitar o seu gancho e falar, o menino talvez pergunte, poxa, por que você não me apresentou isso antes, né, de 11 anos, enfim, de eu ter me apaixonado por outro esporte e tal, não sei o quê. O que seduz a criança a ir pro mini handball? Aliás, você não explicou aqui, acho que as principais características do mini handball. Acho que é legal a gente falar, para quem nunca ouviu falar em mini handball. Sim. Já provavelmente ouviu falar em handball porque jogou na escola, mas o mini handball às vezes não ouviu. Vamos lá. Bom, mini handebol adaptado para crianças de 5 a 10 anos. O melhor dos mundos é ter uma aula para 5 anos, para 6, mas geralmente a gente divide em categorias aproximadas, igual é no handebol. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exatamente, mini A, mini B, mini C. Né? Lá na Europa eles dividem assim, a Federação Internacional também, mas tem uma nomenclatura diferente lá da cultura deles. Lá na Espanha é Alevín, Benjamin, né? Então a nossa ABC, para ficar muito simples assim a estrutura, né, numérica. Muito bem. Trave adaptado, porque eu sempre penso no goleiro, né? No guarda-redes. Poxa, eu não vou querer ser goleiro desse negócio, porque eu não consigo 2 metros por 2, não... Exato. E aí a gente adapta a trave de diversas formas, né? Para que a trave na baliza fique de acordo com a criança, que ela tenha prazer e também ser goleiro, que é importante demais. Difícil a pessoa querer ser goleira, né? Pois é. Então, quando quer, a gente tem que dar condição para isso, né? E aí, por exemplo, a área tinha a recomendação da Europa. E aí assim, poxa, será que tá certo? Será que não é muito? Será que não é pouco? Então a gente foi adaptando também, por exemplo, pro mini A, 5 e 6 anos, a gente coloca a área com 4 metros. Por quê? Porque ao longo dos anos, e lá na Europa eles não fazem isso, eu reparei que 5 metros era distante ainda para eles. Então a gente tem que fazer uma adaptação toda especial para a criança. Bola menor que a bola 0 e 0-0, né? Essas bolas de espuma, cara, uma delícia. Dribla a bola. Dribla, é uma bola de espuma que quica, né? Eu trouxe da Espanha uma vez, e aí a Decathlon me convidou, tipo, passar um lugar de propaganda deles, né? Eu era patrocinado e tudo mais. Na pandemia a gente teve que encerrar, por motivo óbvio, né? E aí eu falei assim, tem uma bola que vocês não têm no catálogo, tem que trazer. Essa aqui. Aí eu apertava a bola de espuma, bonitinha, né? E ela quicava. Os caras, cara, onde você comprou isso? Falei, na Espanha, né? Porque eu fui dar aula em Portugal, né? 2018, 2019. E aí eu passei na Espanha com minha escala, eu trouxe um monte de coisa de handebol, porque lá tem, né? Pra comprar. E aí bola, o tamanho da quadra é diferente também, ela é 20 por 13 ou 20 por 12. Até os coletes, né? Eu faço menorzinho pra garotada. Tempo de aula menor, muita brincadeira, né? Muito, assim, método variado. Uma coisa que eu trabalho é na perspectiva, Diogão, do desenvolvimento global da criança. Então eu não penso só na técnica e na tática. Eu considero que a primeira coisa é a criança gostar daquilo, porque se não gosta não vai pra quadra.
Vamos jogar mini handebol? Não. Então acabou tudo, não tem desenvolvimento de outras coisas. Então, por exemplo, quando eu entro numa sala para falar de mini handebol, eu tenho um baita vídeo lá bonito de handebol, de mini handebol, para realmente convencer ela que, poxa, isso é bacana, né? Você tinha falado, o que é mais bacana para a criança? Fazer bastante gol. Porque tem criança que veio do futebol, por exemplo, e vai experimentar o mini handebol, que marcou, sei lá, no treino uma vez um gol. Quando o máximo marcou 3 gols, nossa. Aí chega lá, marca 12, 13. É a cultura do futebol também, né? Tipo, o cara, a cultura do... gol. É gol, então é o momento da festa, é o momento grande do jogo, e eu vou e faço 5, 6, 7 gols no jogo. Chega em casa e fala, mãe, marquei 10 gols. Então eu acho uma coisa interessante no mini handball, porque por mais que você, nessa fase aí, no mini handball, você tente limpar a competição, é inerente do ser humano. Tem que saber lidar com ela, tem que fazer da maneira mais construtiva, pedagógica, formativa possível. Isso pra mim é muito difícil, cara. Porque assim, pra mim eu não ligo, sabia? Perdeu. Eu não tenho isso. Faz tempo trabalhando com mini handball, talvez esteja. Exato. O meu barato é formar, é ver assim, ó, a criança não sabendo, cara, se adaptar à bola e depois fazendo lá, jogando, entendendo, consumindo. Né? Eu realmente não tenho essa questão competitiva. Mas eu sempre falo pra eles, gente, a competição ela existe a partir do momento que você é o goleiro e eu sou o atacante. Eu quero fazer com você, tem uma competição aí. Mas a questão é que, assim, como você vai lidar com essa competição? Como você vai lidar com a derrota, com a vitória, com a frustração? Porque não adianta nada, assim, eu não tirar lições da derrota, ou se não, assim, achar que tá tudo bem quando eu ganho. Enfim, então a questão é mais de formação. Né? E aí uma coisa que eu sempre falo nas palestras, a troco de que você quer que uma criança de 6 anos ganhe de outra e quer saber o placar disso? Por quê? Sabe? É a cultura, acho que, do futebol. Exato. E que quando eu mostro a cultura do mini handebol, toda essa filosofia bonita, né, o pessoal fica impressionado. Fala, cara, é isso. Eu vou dar um exemplo. Esses tempos, agora nós promovemos uma série de festivais pelo Brasil, né? Porque como tem muito polo do meu programa, depois a gente fala disso, é muito possível fazer evento de mini handebol agora. Porque tem muito polo próximo. Eu vou te mostrar o mapa depois e tudo mais. E aí tava a minha escola... o do Zusa, né, do Ecos, o Guarulhos, a escola dele. E aí o primeiro tempo era contra. O segundo tempo era com. Então se você era do Ecos, você jogava comigo que era do Colégio Renascença. Mas o que tá acontecendo? Por que tá misturando? Para que ele aprenda a jogar com diferentes crianças, entenda outras culturas, outras formas de jogar handebol. Os pais loucos lá de fora. Não, e os pais gostaram, eles amaram a proposta. Porque assim, nossa, sempre quando a gente vem no futsal, no futebol, é muito estressante pra gente, pra criança. Porque a torcida, aquela coisa toda. E a gente não, a gente quer formar, a gente quer ensinar da melhor forma, da forma mais legal, positiva. Cara. Não, é lindo, é lindo. Nos festivais da Federação Paulista, quando eu fazia, aquilo foi, nossa, eu tenho muito orgulho daquilo. Né? A gente rodou o estado fazendo. Era muito difícil, né? Eu sou maluco, você sabe. Vinha a inscrição das crianças pelo Google Forms, por exemplo, etapa ABC. Então, quem que vai escrever? O professor? Não, quem vai escrever a criança no festival é a família. Por quê? Porque eu queria gente no ginásio. Queria público no ginásio. Eu quero que o pai e a mãe tire aquelas 4, 5 horas e vai com a criança pro ginásio. E aí eu recebia lá de São Bernardo, de Diadema, de Santo André. O que eu fazia? Com uma certa habilidade, eu misturava crianças que não se conheciam, e aí tinha umas perguntas-chave também. Você joga handebol em algum lugar? Quem que é seu professor? Então, mesmo sem conhecer a criança, eu sabia se ela tinha uma vivência ou não, pra também não colocar assim, um time mais forte que o outro. Né? Dava curso lá pro pessoal que ia ser staff e tudo mais. Chegava no dia do festival, nenhuma criança conhecia nenhuma. Elas conheciam na hora, e tinham que jogar com isso. E aí falou assim, poxa, mas eu queria tanto jogar com meu amigo. Com o seu amigo você joga o ano inteiro. E quando você for pra seleção, como é que vai ser? Você não vai ter que conviver com outras pessoas, com outro jeito de jogar handebol, não vai ter que respeitar. Cara, assim, ó, era maravilhoso. Assim, de verdade, maravilhoso. Trabalhoso, mas o resultado era... Porque tem essa característica também do mini handball, né? Não existe competição, existem festivais. Isso, né? Então, eu já participei do seu convite de vários festivais, de ir até como atleta, enfim. Porque tem muito disso também, né? De tentar ali mostrar o ídolo. Você trabalhava durante toda a temporada, não só a parte prática do negócio, mas teórica também, das pessoas conhecerem o handball. Né? Eu acho que tem um componente aí de você, de repente, mirar alguém e ir...
eu sempre falo isso, eu sou produto de um jogo da TV de handball, que eu vi. Que eu vi um jogo Metodista e Pinheiros, que foi no Pinheiros, até hoje eu falo isso, que é muito claro na minha memória. É uma final de Campeonato Sul-Americano, que o Pinheiros empata o jogo com o cronômetro zerado. E assim, esse jogo ficou... Cláudio era o CT, não é? 96. Foi no Pinheiros esse jogo. Foi no Pinheiros. Não foi lá no antigo ginásio da Volks. Foi no ginásio do Pinheiros. Cara, isso aí, sabe, um negócio que... meu Deus do céu, eu quero isso aí. Então assim, naquela época foi uma maneira de me fisgar. Mas eu acho que esse trabalho que você faz nos festivais, e aí durante todo... esse atleta aqui é assim, essa... E aí no final, no festival mesmo, então, o atleta tá aqui, ó. E colocava. Eu fui vários, acho que tem muitos atletas aí que foram. E esses festivais da Federação Paulista... Aliás, conta um pouquinho aí. Hoje você é o coordenador de mini handball da Confederação, mas você trilhou um caminho longo até chegar na Confederação. Muito. Então, seu primeiro projeto com mini handball foi no colégio, no Cian. Foi no colégio. E aí, quando que você dá esse passo para a Federação Paulista? Quando entra a gestão do Totó? Não, mais ou menos. Para eu que sou metódico, o meu caminho, assim, eu me orgulho muito, porque eu saí do colégio para ir para Metodista. Por quê? Eu não era professor da Metodista. E aí eu mostrei o meu projeto de mini handebol pro Alberto, 2007. Ele falou, cara, não tem mini handebol na Metodista. Eu fiz o projeto para ele. E outra, eu já tava chegando nas finais, por exemplo, São Caetano Cup, Metodista e Cian. E só fazer um parênteses, a Metodista chegou a ter um polo com mais de 1.000 crianças atuando e nenhuma era mini handball. Exato. Até então, né? Teve um projeto da Petrobras lá atrás, que era um projeto fantástico, cara. Aquilo ali. A cidade de São Bernardo, acho que durante bons anos respirou muito handball, né? Sim. Porque ainda tinha um projeto enorme. Hoje não, mas já tem um tempo que teve um jogo da seleção em São Bernardo, cara. Eu vi o ginásio lotado, eu vi um monte de gente com camisa da Metodista daquela época. É inacreditável isso. Cara, falou que onde tá esse povo que não vai em jogo e tal. Mas enfim. É inacreditável. Isso é maravilhoso. Só um parênteses. Então, da escola, fui pra Metodista, ou seja, de uma escola, eu fui para um clube de grande expressão. Coloquei aí depois que eu mostrei o projeto pro Alberto, falou: você vai ser o coordenador de mini handebol da Metodista. Ligou pro Rogério Totó, que era o supervisor na minha frente. Cara, nossa, era o sonho da minha... Porque eu joguei na Metodista, mas joguei. E formado, você se formou também na Metodista. Exato, então assim, poxa, eu tinha um amor muito grande pela universidade, né? Muita gratidão também, sabe, Diogo? Porque, poxa, aquele projeto formou não só atletas, cara, mas pessoas, exato. Exato, era maravilhoso, a gente sabe disso. E aí, da Metodista, quando o projeto acabou, em 2014, eu falei, cara, o que eu vou fazer com tudo isso? Eu falei, tá na hora de eu levar isso para voos maiores. E aí, o Folhas, o Rogério Totó, eles eram os presidentes da Federação Paulista. Eu fiz o projeto, eu falei, cara, a gente não quer colocar uma diretoria de mini handebol. Eu expliquei para eles também. Ministro workshop, curso, a gente faz intervenção nos jogos do adulto, do júnior. Eu fiquei um ano só porque era o último ano de gestão deles, mas eu tenho vídeo gravado maravilhoso, assim. Você lembra que lá em Mogi? Mogi, São Caetano, que foi São Caetano, Mogi e São Caetano. Foram os dois Final Four, foram os primeiros Final Four de Federação. Foi incrível, cara. O de São Caetano foi muito emblemático pra mim, porque, poxa, a gente reuniu tanta criança, né, que a ponto de quando dava o intervalo, a arquibancada ficava quase vazia. Por quê? Quem era o público? Eram as famílias, as crianças e o staff. O mini handebol tem esse poder também de não levar uma pessoa pro ginásio. Leva 5. Às vezes 3, às vezes 4, às vezes 5. Eu sempre tive a consciência disso quando eu comecei a fazer esses eventos, né? E foi mais legal ainda porque a gente ganhou. Competição eu preciso tirar. É verdade. Não, eu gostava também. Quando eu entrei para dar aula na faculdade em 2011, né, que eu virei o professor de handebol da Universidade Metodista, do curso de Educação Física, eu falei, eu preciso parar de torcer do jeito que eu torço, porque era incisivo de eu torcer pra Metodista igual eu torcer, sei lá, os caras torcem pro Corinthians, entendeu? Nossa, cara, coitados dos meus amigos. Lá tinha uma meia dúzia assim, cara. Lá, igual você, tinha uma meia dúzia. Tinha. Tinha uns doidão aí. Tinha, eu era um. Colocasse lá, tava a minha foto lá, né? E aí, da Federação Paulista, eu fiquei um ano só, né? E aí o Moratori, 2018, me chamou para ser vice-presidente da Federação Paulista. Ele falou, cara, o seu objetivo é mini mirim, né?
Nós ficamos 2 anos, porque depois da pandemia, aquela coisa toda, eu fiquei, né? Na pandemia eu tive que largar o handebol, isso é muito triste pra mim, largar a federação pra literalmente sustentar minha família. Falei, cara, eu sento 6 horas da manhã e vou dormir 11 horas da noite porque eu dava aula em 3 faculdades. Porque você não falou isso, porque a história do mini handebol, tirando no Cian, Federação Paulista, não sei na metodista, mas quase nenhuma ou nenhuma remuneração, né? Não, é bom, é bom. Imagino. É bom falar isso, porque às vezes a pessoa, o cara vai se dedicar. Não, isso tudo por amor. Total. Perguntar pra mim se é o certo? Não, nem um pouco. Hoje eu entendo muito isso. Já fiz também muita coisa por amor, a modalidade, mas não é certo, não é certo. Tem que ser remunerado, né? E depois a gente vai falar um pouco disso. Mas no Cian, lógico, eu era professor da escola, ou seja, com o mini handebol eu tive minha hora-aula, né? Crescida e tudo mais. Na metodista eu ganhava também. E na federação, né? Poxa, era sempre voluntário. Era sem final de semana, era... E com família em casa é bom lembrar isso. Com filha recém-nascida. Recém-nascida, cara. E aí você se afasta por causa da pandemia para cuidar da sua vida. E aí quando você retorna de vez para explodir na confederação, para todo esse projeto? Tem uma passagem muito engraçada antes de eu chegar na confederação. Eu recebo um convite da IHF. Diego, a gente tá vendo tudo que você faz aí no Brasil, a gente tá convidando você para ser palestrante da Federação Internacional. Ô, louco, eu não sabia disso, não. Pouca gente sabe. Acho que, 4, 5 amigos. Agora mais gente sabe. Bastante, sei disso. E aí eu disse não. Porque eu achava que antes de fazer alguma coisa, eu precisava fazer alguma coisa pelo país. Eu falei, não tá certa essa sequência. A sequência para mim foi minha cidade, meu estado, né? Tem que ser meu país agora. Eu não tava ainda na confederação. Mesmo sem ter nenhuma perspectiva de confederação. Nenhuma. De zero. Zero. Quando foi? No último ano, acho que do Ricardinho e tudo mais, eles me convidaram para fazer parte, né? Enfim, me entrevistaram. Fiz livro, mas acabou não sendo publicado. Então eu coloquei o pezinho, durante 6 meses lá. Mas, Diogo, eu tenho uma qualidade e um defeito, cara. Eu não sei fazer as coisas com baixa intensidade. O pessoal na confederação, poxa, de verdade, de vez em quando eles sofrem comigo, porque assim, cara, tem que publicar. Sabe, as coisas que eu mando, tem que fazer, meu calendário tem que acontecer. E eu encho o saco de todo mundo. Porque se eu planejei, o negócio tem que acontecer. Se eu planejei, teve um motivo. Né? E eu sou chato com isso. E como eu sou muito rigoroso com o mini handebol e com as perspectivas que eu tenho, né? Eles não seguiram o meu ritmo. Eu falei, quer saber, gente? Falei, já que eu tô cheio de ideia, cheio de vontade, o negócio não acontece, eu vou pedir dispensa, né? Então eu entrei um pouquinho na confederação, mas por pouco tempo, sabe? Voluntário também, aquela coisa toda. E aí, quando deu a eleição agora, né? Enfim, das 2 chapas, que o casal montou a chapa dele, né? A outra acho que era do Ubner, né? Do Edgar. E aí que muita gente acha que é meu tio, meu parente, não tem nada a ver com ele. E não é, né? Mas é igual o nome. A grafia é igual, eu sei disso. Eu já sabia, porque a gente é amigo que faz tempo. Durante muito tempo o Edgar, ele esteve no COB, né? Como diretor do COB. E aí, quando ia pra competição com o COB, o cara ganhava e dava a camiseta Ubner, né? Todo mundo, é filho do Edgar. E o Edgar brincava, meu filho e tal. Mas não tem nada a ver, cara. Só coincidência mesmo. E não é um sobrenome tão comum assim, né? Não é Oliveira. Não, nem um pouco, nem um pouco. Exato, né? E aí, o pessoal me chama para ser o diretor nacional de mini handebol. O casal não me conhecia, não me conhece pessoalmente até hoje, apesar da carta branca que ele me dá para fazer tudo. Ele falou, Diego, né, o Marcos Tata me falou do seu trabalho, como as outras pessoas, eu quero que você me explique o que é isso. O que é o mini handebol, onde pode ajudar o handebol brasileiro. E eu tava no meio da escola, eu tinha acabado de entrar na escola como coordenador do Colégio Renascença, uma baita escola maravilhosa. A escola da comunidade judaica, né? Minha esposa, né, judia, minha filha é judia, né? Hoje eu frequento, né, a comunidade e tudo mais. É uma escola com uma estrutura, com uma valorização do professor absurda, é maravilhoso. Eu tinha acabado de entrar lá e o cara me ligou. Então eu tava lá na sala dos professores explicando pra ele, falei, cara, será que eu pego esse desafio? Já sabendo que a bucha, né? A bucha, total, assim, bem, lógico que é. Uma bucha entenda o bucha, né? Não, mas é. Porque assim, ó, o bom do Brasil é que ele é grande, o ruim é que ele é grande. Ele é enorme. O bom é que ele é grande, o ruim é que ele é enorme. Só isso. Cara, imagina só.
Poxa, fui dar curso em Manaus, eu falei, tá, legal, mas 2 horas eu tô em Miami. Sabe? Cara, é enorme, é enorme. Né? Então, eu expliquei pra ele, ele gostou muito, sempre me tratou, nossa, assim, maravilhosamente bem. Ele falou, se a gente ganhar a eleição, você vai ser o diretor de Menino Handebol. Né? E aí, na outra chapa, no projeto inicial, não tinha nada de menino. Depois apareceu um pouquinho. Até porque o Edgar, ele tem um livro publicado de Menino Handebol, né? Que é uma tradução da apostila da Federação Europeia, da Espanha. Sabia, não. Sim, bem antiguinho, muito legal. Você tá lá em casa, né? Então, faz, nossa, anos, que deve ser 96 o livro. Então depois, assim, poxa, lá na outra chapa tem o Diego, né? O maluco do Menino Handebol. Vamos colocar no projeto também. Né? Então, assim, eu entrei com eles porque eles foram os caras que falam assim, poxa, né, vamos dar uma visibilidade pro Menino Handebol, que na minha cabeça era o que eu queria, né, era o que faltava pra minha carreira, né, fazer um plano que ajudasse os professores e professoras, que desse visibilidade pro Menino Handebol no país. E aí é o que você vem fazendo, né? Todo Conta um pouquinho desse projeto. Eu sei que hoje a confederação, através de você, da sua diretoria, você chancela alguns polos, né? Então, como é que faz isso? Você vai até o polo, ministra o treinamento, mostra como é que dá o curso e pronto, tá chancela. Mais ou menos. Então explica. Boa. Isso é legal, porque o que eu queria? Antes de eu explicar o Menino Handebol Brasil, eu vou te contar uma mágoa que eu tinha, que era não ser valorizado enquanto professor de Menino Handebol. Uma vez numa festa, num encontro desse de handebol, o cara falou assim, esse aqui é o Diego, ele é professor da Metodista. E aí eu, da Metodista? Eu não te conheço. O cara ainda falou assim pra mim, que engraçado, eu não te conheço. Eu com um sorriso no lábio falei assim, eu sou professor do mini handebol, das crianças. Ele falou, da escolinha, você dá aula pra criança. Tipo, sempre aquele tom... Não, sarcástico, desrespeitoso, ou seja, cara, dane-se que você é professor de criança. Entendeu? E aí eu falei assim, é esse o respeito que eles dão pro professor de handebol, de criança? É assim que eles valorizam a base? Né? E era um treinador considerável em São Paulo, uma figura que transita no meio. Eu falei assim, um dia isso vai dar uma mudada. E aí quando o Casão falou assim pra mim, olha Diego, faz o projeto que você quiser, eu pensei assim, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa, Diogo, é reconhecer o trabalho desses professores que fazem Menino Handebol, sabe-se lá Deus como no país. E das maneiras mais absurdas que a gente possa imaginar e inimaginar possíveis. Você não tem noção. E aí, mas assim, o primordial, que era o cara gostar de dar aula para criança, ele já tinha. O resto é comigo. Ou seja, ministrar curso, fazer método, dar uma força. E mais do que isso, eu queria dar luz, cara. Queria jogar um holofote nesse professor. E aí eu falei, a chancela para esses polos que já tem o mini handebol funcionando, nem que não seja uma mini handebol, criança de 5 a 10 anos tem que ser gratuita. E nenhuma chancela da confederação é gratuita. Se você quiser fazer um torneio, sei lá, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil. Falei, Diego, como é que a gente vai dar isso de presente? Eu falei, a gente quer valorizar a base ou não quer? A gente quer crescer o handebol do país ou não quer? Sem base, como é que a gente vai crescer? Tem que crescer a base da pirâmide, cara. Porque assim, muitos desistem por N motivos no meio do caminho. Muda de cidade quem não tem mini handebol, muda pra uma escola do lado quem não tem mini handebol. Então, falei, eu preciso, um prato limpo, preciso dar uma moral pra esse cara que dá aula de mini handebol, pra essa professora que tá se matando fazendo nosso esporte, cara. Né? E mais do que isso também, não basta dar aula, tem que dar aula bem, essa é a frase do João Batista Freire, não basta ensinar, tem que ensinar bem. Todos esses estudos, toda essa nossa experiência prática, teórica e prática, porque de vez em quando assim, a teoria mudou a prática muda a teoria. Sim. Então eu transito muito nessa questão, porque eu tô em quadra. Era chancelar os polos que já davam aula e também um negócio chamado Polo Futuro. O Polo Futuro é assim, ó. Imagina que você chega pra mim e fala, Diegão, adorei, cara, só que eu não dou aula pra criança ainda. Eu não faço a mínima ideia de como começar, velho. Não sei fazer um projeto, sabe? Objetivo geral, eu não sei fazer. Tem professor que tem dificuldade. Eu não tenho curso disso aí. Eu não tenho criança ainda. Eu peguei na mão dessa galera e falei, então eu vou dar uma assessoria pra você, vou fazer o projeto contigo. Você vai participar de todos os cursos da confederação, gratuitamente, assim como os Polos Futuro.
vou, se precisar, intermediar reuniões com a tua escola, com a tua prefeitura, e um dia você vai dar aula de mini handebol. A gente vai fazer a tua base. No primeiro, Diogo, né, terminou a live, credo, eu chorei, velho. Porque 40 polos futuros viraram polo oficial, velho. Puta, que da hora, cara. Eu falei, cara, era 40 lugares que não tinha, velho. Que não da hora. tinha. Putz, muito foda, cara, muito foda. E aí agora, sei lá, 18, 19, é lugar que não tem. Que a gente, por meio do programa, tá fazendo isso, sem dinheiro. A gente não dá uma bola pra galera, a gente não tem dinheiro. A gente pegou a confederação, até brinco com meus amigos, né? Quando convidaram você pra confederação, como que é a condição da confederação? Tem menos 15 milhões de reais. Quer entrar? Eu quero. Você tá maluco, rapaz? Tá entendendo? Que legal. Então, cara, com isso, é muito legal, porque a gente dá suporte didático pros professores. A gente também dá essa luz e também... quando a gente chega em alguns lugares, Diogo, porque, por exemplo, para você que tá no Pinheiros, pra gente que tava na Metodista, quando fala da confederação, ok, não sobe, sabe? Mas imagina, cara, o cara de um estado que o handebol não é muito forte, interior do estado, falou, diretor, nós conquistamos uma chancela da confederação, nós fomos reconhecidos como polo formador da confederação. A gente vai ter acesso a isso, a isso, a isso. E todo ano tem assim, ó, isso é muito legal, encontros regionais, né, de cada região do país, nacional e internacional. No internacional eu arregaço. É assim, ó, gente da IHF, da Coscabal, todo mundo dando palestra. Então, além de tudo, o professor vai conquistando certificações que depois serve lá pra dar aquela tunada no, Entendi. no currículo. E aí, só pra mim não ficou claro, por exemplo, o cara tem a certificação da confederação. O que eu tenho, que de benefícios, podemos chamar assim, são cursos... Exato. O primeiro benefício que eu falo para eles, Diogo, é não pagar pela chancela. Né? É assim, ó, poxa, eu tô tendo uma chancela da confederação que seria, sei lá, 2, 3, 4, 5 mil. É gratuito. Eu uso o logotipo da confederação, dou mini handebol de maneira gratuita. O cara pode colocar no uniforme, pode colocar na quadra. Tem gente que pinta na parede da escola. É uma história mais... Aqui é um polo certificado pela confederação. Tem escola que usa isso como marketing. Lógico. Claro. Né? Na minha escola, eu vou contar. Quando nós saímos da pandemia, eu tinha 5 alunos de mini handebol. Lógico, né? Ninguém. E aí o diretor falou, pode fechar. Eu falei, mini handebol na minha escola? Eu falei, não. Eu falei, tá de brincadeira. Eu falei, eu tenho toda a estratégia, todo o método para mudar. Quando foi reconhecido como polo, aliás, eu não sou professor de mini handebol na minha escola. Quando eu cheguei lá, já tinha mini handebol, professor Milton Mariano. Sensacional. Falei, você vai fazer isso aqui. Você vai pedir o reconhecimento, a chancela, né? E quando nós explicávamos para os nossos pais, gente, vocês não sabem. Nós conseguimos, né, virar polo oficial da Confederação Brasileira. Nós somos reconhecidos. Cara, tinha pai que... Nossa! Sabe? E aí de 5 alunos nós temos hoje 2 turmas com 30, 40. Por quê? Porque traz visibilidade. Claro, o reconhecimento externo. Você falou um negócio que eu, como no meu dia a dia... eu vivo isso, né, há muito tempo já e tudo. Então você fala de confederação, para mim é uma entidade, beleza? Entidade que rege a modalidade. Exato. Quando você fala para um pai de um aluno que, tá começando uma modalidade, isso aqui é um polo oficial da... É outra parada. É outra pegada, outro negócio. E aí também a questão, né, assim, e qual que é a vantagem? Além de a gente usar a chancela, os professores participarem de todos esses cursos. Nós temos um projeto que chama Projeto Solidário. Como que é o patrocínio solidário? Se a tua empresa quiser patrocinar qualquer um dos polos, aí tem umas cotas, sabe? Cota bronze, prata, ouro. Você pode virar um patrocinador regional da confederação. Então são pequenas cotas de patrocínio, né, que nós bolamos justamente para assim, eu não tenho bola. O pessoal pede muita bola no país. E é um conceito que eu tenho, principalmente, Diogo, que eu não tenho dinheiro na confederação. Eu queria chegar e falar assim, se é do polo X, toma. Manda tantas bolas para lá. 10 bolas aí, o ano que vem mais. Eu queria fazer isso, cara. Ia ser mó barato. Mas a gente não tem dinheiro. Então, eu girei a roda ao contrário. Como é que por meio do meu programa eu vou dar condição para esse professor dar aula legal? Eu chego no diretor da escola e falo, cara, você tem que comprar bola pro professor. Senão a gente tira a chancela. É o mínimo para dar aula de mini handebol. Como é que você não compra bola? Como é que ele não tem bola? Se você não tem bola, você não tem o mínimo para ser chancelado por um programa da confederação.
percebe? Então eu usei isso para os professores conquistar também condição material. Pô, legal. A gente, entre aspas, força a barra para os lugares investirem. E pensando aqui também, de repente você consegue amarrar outra ponta, né? Que são as lojas, quem comercializa o material, mini handball, que você citou muito a Decato, não tem problema nenhum citar nome de ninguém aqui. Aliás, Decato, se quiser fazer parte do Pod Esporte aqui, estamos sempre abertos. Mas de repente você amarrar outra ponta, tipo, pegar grandes lojas que têm materiais, né, que ajudam no fomento da modalidade, de repente fechar parcerias, pô, professor, se você fechar aqui o diretor da escola, fechar com a Decato, a gente tem um desconto via configuração. Acho que tem bastante coisa que dá pra melhorar, dá pra fazer, apesar de já estar se fazendo muita coisa, cara. Hoje no projeto Mini Handball, não sei se você tem esse número, mas com as chancelas, tem, né? Você tem tudo, muita coisa. Com as chancelas, quantos... Não vou chamar de mini atleta, senão você me mata, né? Não é atleta. Quantas crianças... Mais de 13 mil. 13 mil? 13 mil. 13 mil crianças. Aqui a gente desligou o telefone, mas no último censo do final do ano era 12, uns quebradinhos, e agora eu falo assim, professor, a inscrição minha, em vez de 50, já tem 80. Ok, então já tá em, assim, quase 13 mil. Aí nós temos o livro da Confederação, tem o gibi do Mini Handebol. Foi uma maluquice, isso foi uma maluquice, cara. Você já viu o gibi? Que legal, o gibi eu acho que eu vi, sim. O gibi que tem a girafinha. Não, é um outro, é uma história em quadrinho dos mascotes falando como que é o Mini Handebol. Depois eu mostro pra ti. Tem lá na nossa página da Confederação, né, do Mini Handebol. Aí tem um livro também que chama Memórias e Relatos do Mini Handebol Brasil, que eu falei, gente, tudo isso que vocês estão fazendo nos polos, eu preciso publicar. Assim, dá certo esse programa aí? O que tem mudado? E aí tem, eu acho que são 40 relatos de professores de todas as regiões contando o que mudou quando chegou o Mini Handebol Brasil. Quando a Confederação entrou. Então, assim, é um livro maravilhoso. Tem muita coisa. Quando tiver, também acho que verba, né? Algo que esteja esses depoimentos em vídeo, né? Tipo, imagina tivesse uma equipe de filmagem em cada polo para fazer, né? Um institucionalzão bacana e tudo. Precisa ir lá. Que eu acho, precisa ir lá. Só que é aquilo que a gente falou. O país é bom porque é grande, mas é ruim porque é enorme. Exatamente. Então, cara, é muito difícil. Os próximos passos, vocês têm mais 2 anos de gestão, né? Sim. O que acontece? Qual é o seu planejamento do Mini Handball nos próximos 2 anos? Legal. Bom, esse ano é o último ano de edital. Eu só tenho entrada no Mini Handebol Brasil até esse ano. Explico por quê. O ano que vem é ano de eleição. Eu não sei se eu fico em 2025. Não sei porque tem eleição. A gente não sabe se ganha ou se perde. É isso. Caso a gente ganhe e eu esteja disposto a continuar aquela coisa toda, em fevereiro de 2025 eu abro um novo edital. Mas esse ano é a última entrada de polos. Até quando que sai? Até 24. Quando esse edital? O edital é sempre 1º de outubro a 1º de dezembro. Edital público, ou seja, qualquer instituição com CNPJ que ofereça Mini Handebol pode se inscrever. Né? E aí tem uma série de... É enorme o edital, o Google Forms lá. Eles mandam foto do programa, mandam documentação, as ações que eles fazem. E aí, junto com os embaixadores de cada estado, porque cada estado tem de 2 a 4 embaixadores. Então, exemplo, São Paulo tem 4, Minas Gerais também. Por quê? Porque tem mais concentração de polo, então precisa de mais gente trabalhando. Né? São embaixadores nomeados em reconhecimento ao trabalho excelente do Mini Handebol e que estão em regiões estratégicas, em conjunto com a federação. Então eu não nomeio ninguém assim, sem o aval da federação, da Paulista, da Mineira, enfim. Tá? E aí, nós temos um calendário fechadinho para esse ano. Uma coisa que eu queria, Diogo, e aqui aí depende do quê? De dinheiro, é visitar os polos. Ministrar um curso lá rápido para os polos, fazer uma inauguração simbólica. Isso faz uma diferença absurda, cara. Absurda. E no primeiro ano, eu peguei uma verba que tinha saído lá para mim, do nada, né? Falei, eu vou pegar essa verbinha aqui e vou visitar os polos. Então, com o meu dinheiro, eu fui em alguns lugares. Fui pro Rio de Janeiro, um monte de lugar em São Paulo, Mato Grosso, enfim. As inaugurações, esses eventos são maravilhosos. Por quê? Porque são emocionantes, eu coloco música, aquela coisa toda, né? Aproxima a diretoria da Confederação com prefeitos, com diretoria de escola, eles entendem ainda melhor, valoriza o professor, as crianças, as famílias também ficam super honradas e traz um resultado quase que instantâneo. 2 polos que eu fui,
Assim, ó, Diego, você não tem noção o quê? Fazia 10 anos que eu queria pintar minha quadra. Anteontem pintar a quadra que você vem aqui. Aí, ó. Isso é. Vem o cara da confederação, o cara que deu a chancela e tal. Exato, não é isso. Pô, legal. Não, só de estar lá. Sim. Né? E aí, poxa, né? Como é que tá o investimento? Aquela coisa toda. Então eu aprendi a lidar muito bem, né? Com políticos e tudo mais, né? Sempre fui muito bem recebido. Então, é isso. Nós temos um caminho que toda semana tem alguma coisa no Mini Handebol Brasil. Toda semana. Um post, um lançamento de um livro, um curso, um encontro. Mostra aí o livro que você trouxe aí 1 milhão de coisas. Veio igual o Inspetor Bugiganga. Esse aqui é o caderno do Mini Handebol. Bacana, eu tenho o meu. O Diegão deixou lá em casa pra mim. Uma menina de Sorriso, de 12 anos, que desenhou. Foi a campeã do concurso de mascote. Abriu o concurso, eu lembro disso. Foi na pandemia o concurso? Foi. Né? Foi muito legal. E aí a quadrinha de Mini Handebol, né? O Mini Handebol Brasil, uma quadrinha aqui atrás pra rabiscar. Bacana. E aí, deixa eu pegar mais alguns materiais aqui. Essa pastinha aqui é maluca. Ó, tô falando que é meio... mascotes, né? É bem legal. Bugiganga. Quem quiser conhecer mais sobre o projeto, tem o site. Vou deixar aqui na descrição do episódio. minihandebol.com e o site da confederação. Olha a malinha dele, Inspetor Bugiganga. Livrão. Esse daí. Ó. Eu tenho o meu. Você tava na... Eu tava no lançamento. No lançamento, né? Que festa bonita a gente conseguiu fazer, né? Foi muito legal. Que é com a dedicatória tanto do Carlos Garcia, que é da Federação Europeia, quanto do Milton, né? Muito legal, cara. Nosso amigo. Primeiro livro da Federação Europeia, ó, de Mini Handebol. Ó, grossurinho. Ele tá em 3 línguas, hein? Esse aí tá em 3 línguas. Exato. Ou seja, 3 vezes menor do que parece, né? É aqui do Clube de Portugal que eu dava aula. Isso aqui é muito legal. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui me fez mudar uma conduta. Você falou assim, nossa, Diego, você tem 2 celulares. Um é praticamente só pro Mini Handebol Brasil, porque eu tenho 30 grupos, mas eu tenho o grupo da diretoria, o grupo pedagógico, aí o grupo do Gibi, o grupo agora de estudos acadêmicos e 27 grupos que são um em cada estado. E eu fico de olho em tudo, né? E aí, nossa, como você consegue falar com todo mundo, né? Eu faço questão porque é o seguinte, quando eu era moleque na faculdade, eu mandei um monte de e-mail para federações no mundo inteiro. Entre elas, essa federação aqui, ó, da Suíça. E aí o moço lá, respondendo ele, falou assim, me passa teu endereço, que eu vou mandar um material para você. E aí o presidente da Federação Suíça, na minha casa, mandou 2 livros. 20 anos tem isso aí. Ou seja, cara, eu era estudante de educação física. Ele ia só responder minha pergunta. Olha a semente que o cara plantou sem nem saber, né? Não, só que eu guardo... Qual é o nome dele? Não dá pra nem... Não, claro que não dá pra alguma coisa assim. Pô, mas... E aí, ó, With Best Records... Imagina esse cara hoje vendo isso aqui, cara. Falando, então é que eu mudei. Né? Olha o que aconteceu com o Mini Handebol, e aí eu acredito isso único exclusivamente a você, com o seu trabalho, sua loucura, suas doideiras. Claro, muita gente ajudou durante todo o caminho, mas, cara... Olha o que você construiu, acho que não só o Mini Handebol do Brasil, mas acho que o Handebol do Brasil em um futuro muito breve vai te ajudar, porque além de toda essa questão, fomento de modalidade esportiva, fomento do esporte propriamente dito, eu sempre acreditei como esporte como uma ferramenta transformadora social absurda. Além disso tudo, daqui a pouco a gente começa a ver atletas, porque a gente começa a aumentar a base da pirâmide. Com certeza. Que isso todo mundo sempre falou. E nunca nenhuma ação concreta tinha sido feita como a que você vem fazendo hoje. Legal. Então, cara, porra, te dá meus parabéns. Assim, mais acho que a gente troca bastante ideia. Desde muito tempo, desde antes de ter Mini Handebol, Exato. Que essa maletinha aqui tinha muito mais coisa de DJ do que de outra coisa. Muita balada, a gente curtiu. No não começo, foi pouca não, hein? No começo da minha carreira. E no começo da sua carreira. Sobrevivemos, meu Deus. No começo da sua carreira como professor. Cara, quem quiser saber mais sobre o Mini Handebol, já falei, vou deixar aqui o link na descrição. Legal. Deixa o Instagram, tem canal no YouTube também, não? Tem Mini Handebol. Tem Mini Handebol, então deixa tudo Todas aqui. Todas as redes sociais são Mini Handebol. Tudo. Então, beleza. Tudo quiser procurar, eu vou deixar aqui tudo bonitinho na descrição do episódio. Cara, queria te agradecer demais pela sua presença. Porra, super enriquecedor. Às vezes eu aqui no Podspot tento evitar trazer muito handball e tudo, mas tem algumas histórias que a gente precisa contar. Que precisam ser ditas pelo trabalho que vem sendo feito. Eu sou um crítico muito grande, assim, de todo o trabalho que é feito com o handball, tudo que foi feito até hoje com o handball. Eu acho que a gente poderia estar em outros
outro patamar, em outro... Mas quando a gente vê trabalhos sérios, trabalhos, né, que trazem resultado, que são feitos mesmo, que saem do papel e são feitos, a gente tem que mostrar, né? Eu me sinto um pouco na obrigação disso. Então, porra, obrigado demais, cara. Deixa o seu recado final aí pra galera que quer conhecer o Mini Handball, fica à vontade. Obrigado. Primeiro te agradecer, porque quando eu vi, eu falo, poxa, será que um dia eu vou estar lá dando entrevista? Opa! É verdade. Não é entrevista, cara. Nem sei entrevista. É um bate-papo, né, amigável e muito produtivo, né? Agradecer a todo mundo aí de casa que curte o Pod Esporte. Agradecer as pessoas que me proporcionam que isso aconteça também. Rogério Totó foi um cara que, né, foi um mega impulsionador quando em 2014 ele falou, tá bom, maluco, coloca uma diretoria de Mini Handball aí, né, o pessoal da confederação que me dá a baita força, carta branca pra eu fazer, né, o Casão, o Cebola, toda a minha diretoria, eu tenho uma vice-diretora que é a Thelma, tenho 2 coordenadoras de Mini Handball de praia, que é a Dani e a Tami, né, daquele de São Bernardo, nossa amiga, né? E meus 61 embaixadores em todo o Brasil. Então eu tenho uma equipe gigante, né, um trabalho muito bacana com todas as federações, né? Sou muito orgulhoso daquilo que a gente está fazendo, deixando de legado, né? Espero que continue, espero que Deus abençoe e olhe e fale assim, poxa, olha o trabalho desses doidos aí, né? Vamos trazer um investimento, a gente faz de tudo para que isso aconteça, de tudo. Sim, então, vai acontecer. Dentro em breve, o trabalho bem feito, sério, não tem jeito, cara. Acho que isso tende as coisas melhorarem. Cara, obrigado demais pela sua presença. Obrigado, tá bom? Viu? E pra você que acompanha mais esse episódio do Pod Esporte, não esquece de se inscrever nos nossos canais, tanto no Lá Podcast, quanto no Spotify, quanto no Deezer, quanto aqui no YouTube, tá bom? Espero que vocês tenham curtido mais esse papo. Eu curti demais, muito massa. Obrigado, até a próxima. Valeu, fui.